Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. O assunto de hoje é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. É uma condição do neurodesenvolvimento que tem sido mencionada com frequência nos meios de comunicação e na sociedade. Mas o fato de estarmos mais familiarizados com esse transtorno e de parecer que é uma condição cada vez mais comum, significa também que há um aumento de casos de TDAH entre as populações? Quais as causas associadas ao TH? Quais os sintomas dessa condição? Para falar sobre o tema de hoje, então, nós convidamos o Dr. Arthur Caillé e a gente, então, vai à bio do convidado. O Dr. Arthur Caillé é psiquiatra geral, psiquiatra da infância e adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é professor de psiquiatria do programa de pós-graduação em psiquiatria da Universidade de São Paulo e do programa de pós-graduação em psiquiatria e ciências do comportamento da URGS. É doutor em psiquiatria pela USP, Unifesp e URGS e tem pós-doutorado em psiquiatria pela URGS. É editor associado da Revista Brasileira de Psiquiatria e é considerado o terceiro maior expert no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, da América Latina, segundo o ranking internacional independente, o Expertscape. Seja bem-vindo, doutor Arthur, a gente está muito feliz em conversar com o senhor. Prazer, eu que agradeço. Obrigada. Bom, a gente vai começar, professor Arthur, perguntando assim bem claramente, o que é TDAH, né? O que é esse transtorno, como é que vocês caracterizariam assim para a gente começar do mesmo lugar, todo mundo? Legal. Então, TDAH, para começar, é uma sigla, né? Que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? No inglês seria ADHD, são outras letras. No português de Portugal, eles usam outras letras, PDAH, né? Então, essa sigla, ou esse transtorno, né? Nada mais é do que um conjunto de alterações, Simone, neurobiológicas, alterações cerebrais, que cursam com atraso do desenvolvimento cerebral e que, principalmente em crianças, se manifesta por uma tríade de sintomas. Então, nós temos sintomas de desatenção, nós temos sintomas de hiperatividade e nós temos sintomas de impulsividade, quer dizer, dificuldade de controlar impulsos. E essa tríade de sintomas muitas vezes acontece em conjunto, e por isso que forma uma síndrome única, né? Embora nem sempre, a gente provavelmente tu vai me perguntar depois, né, ou manifestações de uma predominância ou de outra, né? Essa síndrome acontece de forma crônica, e quando acontece de forma intensa também, a gente passa um determinado limiar e chama isso de um transtorno, que é o TDAH. Tá ótimo. E, assim, vocês já sabem hoje em dia quais são as principais causas do TDAH e quais seriam os fatores de risco que são cientificamente provados, caso eles existam? Simone, sim e não, né? Quando a gente olha para a biologia, né, isso não vale só para o TDAH, vale para todas as áreas da medicina, né? A gente tem coisas que a gente conhece, tem coisas que são prováveis e tem coisas que são indiretas, né? Eu faço analogia um pouco de quando a gente olha para o universo, né? E a gente olha para um astrofísico falando, ele olha, tem coisas que a gente sabe sobre o universo que a gente não enxerga, mas a gente depreende a partir de determinadas questões. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente consegue dizer hoje que 80% da variância do traço do TDAH na população, ou seja, o que explica uma pessoa ter mais ou menos sintomas, ou ter ou não ter o diagnóstico, 80% é determinado pelo material genético, o herdável. Herdável, portanto, material genético. E 20% pelo ambiente. A gente consegue fazer isso porque a gente faz comparações entre frequência do transtorno entre, por exemplo, gêmeos univitelinos, bivitelinos, que partilham o ambiente, mas partilham a genética, e proporção de genética que eles partilham. Mas isso não significa dizer que a gente conhece todos os genes responsáveis, que são esses 80%, né? Então, a gente hoje sabe dizer, por exemplo, essa é uma informação muito replicável, muito confiável. A gente conhece alguns genes que são determinantes no TDAH, só que são um conjunto, né? Então, as doenças em medicina, no geral, Simone, são multifatoriais.
e quando são genéticas, são multigenéticas, são raras as doenças que são explicadas por um gene, a gente estuda na escola até, né, aquelas questões de heredabilidade, mas no TDAH e em praticamente todos os transtornos psiquiátricos não é assim, são centenas, talvez, de genes, talvez até mais, e a composição deles num determinado risco que interagindo com o ambiente vai se manifestar ou não. E o fato de tu ter... Então, tu tá falando sobre o ambiente, daí me leva para a epigenética. Então, tu pode ter genes que são ativados ou desativados, né, silenciados ou não, mas a pessoa ter aqueles genes já deixa que ela seja mais predisposta, ou como que vocês estão enxergando isso? Exato. Então, hoje a gente tem discutido isso através de scores poligênicos, né? Então, a gente, por exemplo, a gente faz isso principalmente em pesquisa, né? Embora tenha algumas empresas, talvez você já tenha visto, que oferecem esse serviço de forma privada, né? Porém, com pouca utilidade clínica, já adiantando um pouco. Mas eu consigo fazer a varredura completa, por exemplo, do meu genoma. Hoje isso é muito mais barato do que já foi, 20 anos atrás, identificar os genes que eu sei que tem associação com TDAH e o quanto que cada um tem de peso e fazer um cálculo de risco poligênico, então um risco que eu tenho atribuído pelos meus genes, que depois vai interagir com o ambiente, seja por epigenético ou não, né? Uma coisa que não talvez não seja epigenética, provavelmente não é, mas interfere é a demanda, né? Eu posso ter uma demanda pequena e manifestar menos sintomas, por exemplo, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que são um fenótipo mais intermediário, que não são TDAHs tão graves, e que tem um ambiente muito protetivo, seja uma escola que dá muito suporte, uma escola que tem pouca demanda, ou pais que suplantam aquelas funções e que, quando a gente pergunta os sintomas e o prejuízo, não é tão grande. Quando vão para a faculdade, se torna maior. Já adiantando talvez um outro assunto também. Então, eu tenho 80% da explicação genética em torno disso, né? Mas eu não conheço ainda a maioria, provavelmente, dos genes que estão envolvidos, porque para isso eu preciso de estudos muito com centenas de milhares de pessoas, né? A gente tem conseguido isso com consórcios juntando, né, pacientes e controles de diferentes países, mas está começando isso. Os outros 20% são ambientais. E os fatores ambientais causais que a gente mais provavelmente discute são os perinatais, né? Então, principalmente baixo peso ao nascer, prematuridade, hipertensão na gestação, diabetes gestacional, injúrias, né, ao desenvolvimento cerebral que se dá principalmente no período de gestação, dos primeiros anos de vida, são os que a gente mais tem informação hoje, né? Embora Tabaco e álcool, gestão de tabaco. exato, tabaco e álcool. Uhum. Porém, né, Simone, para adicionar um grau de complexidade, né, quando a gente sabe que filhos de mães que fumaram na gestação têm uma probabilidade maior de ter TDAH, como tem de outras coisas, né? Porém, tem um confundidor, porque quem tem TDAH fuma mais. Então, é possível que essas mães tivessem TDAH, por isso fumassem, e a transmissão do risco seja mais genético do que ambiental. Então, são muitas camadas de complexidade, né, que a gente tenta cada vez mais separar. Por isso que eu Sim. disse que tem coisas que a gente tem alguma ideia mais clara, outras coisas são menos claras, mas a gente tem estudando. Mas claramente, coisas que interferem no desenvolvimento cerebral normal, né, tem um potencial de causar, ou enfim, aumentar o risco de TDAH. A gente fez uma entrevista também a respeito do autismo, por isso que eu te perguntei do álcool e bebida, porque também parece ter uma relação bem forte entre quem fuma, bebe na gestação, também as questões de prematuridade, parece que tem correlações bem fortes também com o autismo, que também é uma doença do neurodesenvolvimento, né? Chamei de doença, não sei se está certo falar. Doença, desculpa. Sim e não, a gente fala Desculpa. de doença, transtorno e síndrome, são uma coisa, muitas vezes a gente mistura e confunde, mas olha só, Uhum. eu costumo dizer, às vezes a gente não se dá conta, né, mas o cérebro é um único órgão, né, então, todos os transtornos, quase todos os transtornos, e é obviamente que quando eles são muito similares, como similares em gênese, né, neurodesenvolvimento,
Então, a gente tem autismo, tem TDAH, tem deficiência intelectual. Todos eles aumentam o risco para todos eles. Eles têm genes que se partilham. É como quando eu tenho um paciente da cardiologia que ele tem hipertensão, mas ele também tem uma outra doença cardiovascular, seja lá aterosclerose, enfim, e também AVC, porque é um sistema único. Uma coisa aumenta o risco para a outra, né? Por várias vias. E acho que e aí o caso de autismo é diferente. Sim, sim. Bem, existe alguma relação, porque quando a gente conversou sobre o autismo, existe algo chamado a questão do feminino no autismo, né? Que as mulheres, elas têm uma tendência a serem criadas culturalmente para... eu vou usar uma palavra que talvez não seja a melhor, mas enfim, para dissimular certos sentimentos, ela tuna o comportamento dela, né? E isso é muito exigido das mulheres culturalmente, né? E por isso mascaram o autismo, por exemplo, com uma maior frequência. Isso também é observado no TDAH e vocês acreditam que as causas têm a ver com cultura também, dessa coisa de talvez a gente mascarar um pouco, porque a menina tem que se sentar, tem que ficar quietinha, tem que, sabe, essas coisas culturais, ou isso não é tão observado no TDAH, porque é uma coisa assim tão forte que realmente não se mascara. Perfeito. Isso no autismo se chama camuflagem, né? É o termo que tem se usado, né? E eu acho que tem uma analogia interessante no TDAH, porque a gente sabe que, primeiro, as taxas de diagnóstico em meninos depende da amostra, 2, 3, 4 vezes mais altas do que em meninos, né? Agora, isso é muito maior, veja bem, na clínica do que na população. Então, isso acontece muito mais nos consultórios, sejam eles, enfim, públicos ou privados, né? Nos meninos que são levados, mais meninos são levados do que quando a gente vai, por exemplo, nas escolas e pergunta os sintomas. Então, isso é uma informação. E a outra informação é que na idade adulta isso diminui para ficar muito parelho, né? Então, o que a gente imagina é que os meninos são mais externalizantes. A gente, na psiquiatria da infância e adolescência, abrindo parênteses, fala de sintomas internalizantes, que são aqueles vividos mais internamente, por exemplo, depressão, e externalizantes, aqueles que se externalizam, né? O TDAH na sua dimensão hiperativa. Então, é mais comum que os meninos tenham, por exemplo, transtornos de oposição, desafio, brigas, que são, aliás, o que muitas vezes motivam levar para a clínica, né? As meninas muitas vezes são mais desatentas, o perfil é mais desatento, podem ser também hiperativas, mas são menos bélicas, né, de forma geral. Isso traz menos problema e elas mais frequentemente não são vistas nesse sentido, né? Embora poderiam ser pelas outras questões das dificuldades acadêmicas. Então, isso é uma razão, talvez, né, que a gente imagina para por que elas aparecem menos na clínica, tradicionalmente, e na idade adulta isso vai diminuindo. Por quê? Porque na idade adulta o fenômeno mais frequente é a desatenção, né? A hiperatividade tende a reduzir naturalmente com a idade, impulsividade também, né, com a maturação do sistema nervoso central, conclusão das estruturas pré-frontais que lidam com os freios, né? Então, a desatenção pode ser mais persistente do que as outras duas. Por isso, talvez que aí equalize isso na idade adulta. E como é que tu sabe que existe uma prevalência maior, como é que vocês sabem, né? Em meninas, mesmo que na clínica isso não seja necessariamente diagnosticado tanto? Porque são dois tipos de estudo, né? Um dos estudos eu olho para amostras clínicas, por exemplo, em Porto Alegre nós temos lá no Clínicas, o Prodac há 20, não, acho que 30 anos agora, recebe pacientes para assistência no SUS, no Hospital de Clínicas, referenciados das unidades básicas, e a gente tem um banco de dados ali de mais de 1.000 crianças. Então a gente consegue ver quantos são meninos, quantos são meninas, dos que chegam, né, para a gente. E isso é um dado internacional, é o que acontece conosco, mas acontece em todos os outros centros parecidos no mundo. Um outro tipo de estudo é quando eu vou para uma escola
ou para muitas escolas, né? E investigo a presença de TDAH em grandes amostras populacionais, não referidas. E aí a gente vê que essa diferença cai para bem mais parelho, por exemplo, 1,5 para 1, né? Então, 50% a mais, e não 2, 3 vezes a mais, que é o que a gente vê na clínica, né? Eu acho que tem uma outra questão também, né, Simone, que é um fenômeno cultural, né? Que também a gente, e isso vale, acredito também para o autismo, né? Que na medida em que a gente tem um arquétipo na nossa cabeça, né, um menino com TDAH, e esse provavelmente era o arquétipo 30, 40 anos atrás, né, também é mais fácil que os pais identifiquem dessa maneira e levem, né, digam, olha, isso aqui pode ser alguma questão, os professores também. E quando a gente começa a discutir essas coisas mais em público, tem se falado muito de TDAH, assim como de autismo, e aí se fala dessas questões, como nós estamos falando agora, né, a gente liga a população, né, a população leiga, os pais, os professores ligam essa chave e começa a diminuir essas discrepâncias. Olha, a minha filha não é hiperativa e não está causando, mas ela é muito desatenta, repetiu de ano 1 ou 2 vezes. Então, isso a gente e também tem um fenômeno que vai se conectando, pesquisa, sociedade e os números, isso vai e volta, né? O que a gente fala depois impacta no que a gente começa a encontrar. Mas eu não sei te dizer, é uma pergunta interessante, se essa taxa tem diminuído ao longo dos anos, né? Interessante. Mas me diz uma coisa, então a prevalência maior ainda é, mesmo que não diagnosticados, quando tu pega uma população não clínica, né, que não teve um encaminhamento, ela ainda é maior para meninos, então? Sim. Ah, tá, eu tinha impressão ao contrário. Em crianças, em adultos já é muito mais parelha. Entendi. Eu tinha tido a impressão que eu tinha lido em algum lugar ao contrário, por isso que eu até acho que tinha afirmado isso. Então, corrigindo, os meninos ainda temos uma prevalência maior. Bem, a gente falou um pouquinho, mas acho que a gente pode explorar um pouco mais a questão dos pontos de alerta em relação ao TDAH, né? A pergunta ela vai no sentido da gente tentar orientar um pouco as pessoas da nossa sociedade sobre o que elas devem estar atentas, né, nas crianças, nos adolescentes, ou até em si próprias, em relação a características que podem te levar, né, a pensar que talvez tu devesse fazer uma avaliação, procurar alguma ajuda. O que tu chamaria atenção, assim, que caracteriza mais, ou que talvez pode ser mais fácil de uma pessoa perceber e, olha, acho que vou levar para uma avaliação, vou pensar um pouco melhor sobre isso, em termos de característica mesmo. Sim. Eu vou falar alguns dos sintomas clássicos, né, mas depois eu queria fazer um comentário. Então, assim, e também é importante saber e lembrar que os exemplos e o tipo de coisa que a gente vai pensar varia muito conforme a fase do desenvolvimento. Então, eu tenho pré-escolares, eu tenho escolares, eu tenho adultos, né? Então, no domínio de desatenção, né, a gente está buscando uma pessoa, uma criança ou adulto, que tem um tônus atencional, isso significa que a sua capacidade de foco, não em momentos muito específicos, mas assim, na média do dia, nas coisas de rotina da sua vida, ir no mercado, fazer o tema de casa, estar na escola, né? Tem um tônus atencional muito reduzido, que se reflete por uma pessoa que tem dificuldade de manter a atenção por um período de tempo que seria esperado naquela fase de desenvolvimento, naquele local, uma pessoa que se distrai com facilidade pequenos estímulos ou pensamentos. Então, eu estou aqui conversando contigo, mas eu estou me lembrando que amanhã eu vou pegar o carro, vou para a praia, e aí eu já me lembro que eu não peguei um guarda-sol, então eu começo a perder o fio da meada. Isso impacta aqui nas conversas, frequentemente são pessoas que são chamadas a atenção, poxa, eu já falei contigo essa história, esquecem, né, de coisas que já foram faladas, porque na verdade não estava ouvindo, né, o que tem que ser diferenciado de não ouvir porque não quer, né, que algumas crianças, não, já chamei 3 vezes para jantar, mas não queria ir, né, é diferente. Perder objetos é uma coisa muito característica, ou ficar procurando, né, puxa, onde é que eu deixei minhas chaves? E perder muito tempo procurando coisas que perdeu. São pessoas que têm muita dificuldade de organização material ou mental, né, às vezes são pessoas que até executam bem, mas elas têm uma preferência por executar as coisas de forma não planejada e organizada, né, vou fazer uma viagem, não, vou para Paris, mas eu não
vou ver onde é que eu não quero planejar, não quero me organizar que dia eu vou em cada coisa, né? Até podem estar bem na espontaneidade, mas tem uma aversão a essa questão de planejamento, os materiais, as coisas são desorganizadas, a área de trabalho, né? E para essas pessoas é muito enfadonho a questão dos trabalhos e tarefas que exigem esse esforço mental continuado. Por isso, até, Simone, falando, assim, a gente às vezes fala com adultos que estão muito bem adaptados até na sua vida profissional, porque eles se encaminharam para coisas de execução. Por exemplo, eles estão numa empresa, eles só fazem as reuniões e conversar com as pessoas, vão muito bem, né? Mas está terceirizado as coisas, a planilha, o boleto, está terceirizado, seja para o cônjuge, ou para o sócio, ou para colegas de trabalho, naturalmente elas vão se encontrando por aí, né? E aí, do lado da hiperatividade, nós temos aí uma inquietude, né? E aí, normalmente, a gente vê muito mais em crianças a inquietude manifesta, então são crianças que têm muita dificuldade de ficar sentada, elas inventam várias desculpas para ter que levantar, por exemplo, numa sala de aula, na história não consegue, tem pacientes que comem em pé, né? Não consegue sentar para comer, ficar irrequieto, batucando, se mexendo, falar de forma excessiva, ter que correr, não conseguir fazer nada muito tranquilamente, né? Que em adultos acaba, às vezes, se transformando numa inquietude mais interna, né? A pessoa não sai correndo, difícil ver um adulto correndo no mercado, mas é uma pessoa que não consegue, por exemplo, ir, conversa assim, não, sentar numa praia, né, de férias, ficar lá sentado, não consegue, tem que ficar fazendo 200 mil coisas, o que gera, às vezes, um incômodo com pessoas que não estão no mesmo ritmo. Até muitas vezes são pessoas que executam muitos projetos, iniciam muitos projetos, às vezes com dificuldade de terminar, né? E aí tem a dimensão da impulsividade, que geralmente vem junto com essa daqui, da hiperatividade, que é assim, falar e fazer coisas sem pensar, né, de forma inconsequente, né, justamente até por aquilo que eu falei antes, até por uma evitação de ficar olhando para as consequências olha, se eu for por aqui, acontece isso aqui, se eu for por ali, né, então, às vezes envolve gastar dinheiro, às vezes envolve ser intempestivo com as pessoas, não conseguir esperar, chega no restaurante, não, tem 3 meses na minha frente, de jeito nenhum, não vou conseguir ficar, né, girando. Então, isso são sintomas clássicos. Agora, o problema disso aqui que eu falei é que, para quem está nos ouvindo, todo mundo que está nos ouvindo, certamente tem alguns, ou até todos, ou muitos desses sintomas. Porque são sintomas comuns. Eles não são sintomas raros, né? Eles são sintomas distribuídos na população, né? Então, aí entra a discussão toda de, bom, todo mundo tem TDAH, né, ou ninguém tem TDAH, não, TDAH não, é uma discussão que é um pouco, eu entendo a confusão, né, porque o que a gente está procurando aqui são os extremos, são as pessoas que têm isso, assim, marca registrada do indivíduo. Todo mundo conhece, aliás, né, é um indivíduo que não fica 6 meses, assim, numa sala de aula, ou num trabalho, sem que as pessoas não digam para ele, pô, né, porque os papéis que estão espalhados em cima da mesa são dele, porque ele esquece dos prazos e entra atrasado, não responde os e-mails. Então, para a gente considerar isso aqui TDAH, a gente tem que estar falando de coisas muito frequentes, muito intensas, muito discrepantes do resto, né, que causam crônicas, que não variam muito ao longo do tempo, e que causam um super prejuízo para o indivíduo. E aí, a gente tendo esses critérios, a gente vai ter uma prevalência que não muda ao longo do tempo, é estável ao longo da cultura, que é 5% em crianças, 2 a 3% em adultos. Uhum. E você já tem esses números bem consolidados há muitos anos? 5%? Porque as pessoas falam que tem aumentado muito, né? Não tem TDAH. Isso é interessante, né? A gente, aliás, essa é uma das áreas, então a gente, casualmente no Brasil, tem muita tradição em pesquisa em TDAH, assim, né? Então temos alguns dos experts mundiais aqui no nosso país, em Porto Alegre, né, inclusive, é a origem, né? E essa é uma da área, a epidemiologia é uma das áreas que a gente mundialmente é conhecido e é chamado. Talvez seja o lugar onde mais se conhece, se estuda epidemiologia do TDAH no mundo, não que se estude no Brasil, se estuda no mundo a partir do Brasil. Então é uma coisa de fonte de muito orgulho.
E nos anos 2000 existiu uma discussão, Simone, por exemplo, nos Estados Unidos a prevalência era muito alta, na França quase, tem uma tradição muito psicanalítica, por exemplo, quase não tinha. Então, pô, mas isso aqui não, né? Então é cultural, né? E aí um estudo liderado aí pelo pessoal de Porto Alegre, da URGS, mostrou que pegando centenas de estudos, né, comunitários, que eu, como eu te falei, não são baseados no que está vindo para mim, mas sim quando eu vou para a comunidade, faço entrevistas e mantenho as mesmas perguntas, eu não vario a pergunta, a prevalência é igual. No Oriente Médio, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, no Brasil, né, que é 5% em crianças, e 5,3%. E aí, anos depois, começou essa história do, bom, mas existe um aumento de diagnóstico, isso sem dúvida, né? É só ver as vendas de medicação, né? E aí, esse mesmo grupo atualizou isso daí e olhou se, bom, o ano que o pessoal fez a publicação interfere, né, nessa estimativa, e não, uma linha absolutamente reta, de novo, mantendo os mesmos critérios. Se a gente mudar os critérios, óbvio, que é uma outra discussão que no autismo existe, né? Se mudou os critérios, e aí é possível, né, que haja um aumento de prevalência real. O que acontece é que a gente reconhece mais casos, né? E talvez em micro-universos, eu estou em São Paulo hoje, né, apesar de ser de Porto Alegre, então, assim, talvez aqui na Faria Lima, né, em determinados colégios, né, em Porto Alegre, no Farroupilha, no Anchieta, talvez ali existam casos não diagnosticados, sempre tem, e casos que estão diagnosticados e talvez não seja o caso, né. Mas a realidade global, quando a gente fala, né, qual é o cenário no mundo? O cenário no mundo é assim, 90% das crianças estão em países de baixa e média renda, né? Moçambique, nós treinamos, eu me formei junto, o programa de pesquisa que eu participo treinou a primeira psiquiatra infantil do país. Então, assim, qual é a realidade no mundo? Que isso a gente também estudou. A maior parte das situações, tem muito mais casos não diagnosticados ainda, apesar de ter né, um aumento do reconhecimento, do que casos que estão diagnosticados, talvez, de forma excessiva. Embora, provavelmente, os dois fenômenos existam e convivam em conjunto, né? O que acontece é que, quanto menos recursos, né, quanto, por exemplo, se eu estou fora dos grandes centros, no Brasil, vamos pensar, né, se eu estou em Roraima, se eu estou no Amapá, se eu estou longe de Porto Alegre e São Paulo, que são as duas cidades que são talvez mais tempo psiquiatria infantil, eu acho que é, e eu estou em uma escola pública, num ambiente rural, a probabilidade de eu ter um diagnóstico é muito baixa. E aí a gente tem persistências de desigualdades, né, inclusive, né? Há pouco tempo eu estou me estendendo aqui, né, mas enfim, eu vou falar porque Fica bem à vontade. há pouco tempo eu atendi um menino de uma ONG aqui, né? Atendi no consultório. E ele, acho que ele tinha em torno de 12 anos ou 11 anos, ele não era alfabetizado. Eu achei que ele poderia ter uma deficiência intelectual, embora ele não tivesse testagem, né, porque eu pensei, olha, para um menino não estar alfabetizado. Ele tinha uma longa trajetória de tratamentos, não com psicoestimulante, quer dizer, não com Ritalina, que é o tratamento, ele tinha um TDAH claríssimo, né, mas ele tomava 3 ou 4 tipos de remédios para controlar a agressividade, mas nunca tinha usado o tratamento para TDAH que ele tinha, estava não alfabetizado e com um monte de situações, risco de ser expulso da escola mais uma vez, tudo mais. Nós introduzimos Ritalina, ele voltou 3 meses depois, lendo, né, tirando até boas notas. Eu até me contrariei, porque eu achei que ele pudesse ter uma dificuldade maior do que era real, né? Me emocionei, porque ele queria me mostrar que ele estava lendo, ele lia, pegava as receitas, lia as coisas, né? Ai, que coisa, né? Então, veja, a gente pode tirar os remédios, os outros remédios, né? Boa parte dos outros remédios. Então, às vezes, e é uma coisa que é importante a gente dizer, que às vezes a gente não faz o diagnóstico correto e faz outro, né? Ou recebe outros rótulos, porque ele tinha todo tipo de rótulos na escola, né? Sim. Eu estava lendo um trabalho teu, inclusive, que tu é autor também,
e vocês estavam estudando a relação, porque muita coisa que tu falou aqui, que a gente estava conversando sobre as características, né, uma pessoa que tem TDAH, tem muitas coisas que para mim soam muito como ansiedade, e aí me levou aquele teu artigo que vocês estudaram, né, se seria um TDAH que desenvolve a ansiedade, ou a ansiedade que, né, que surge, enfim, e acabou que não deu ainda para finalizar por aquele trabalho que eu li, não sei se tu fez outros a respeito, né? Mas, assim, as pessoas ficam muito na dúvida, né, do que é normal, o que é uma ansiedade, a gente vive numa sociedade mais ansiosa. Eu também li num outro trabalho que as características do TDAH são muito comuns em crianças abaixo dos 6 anos, então tem que ter um cuidado bem grande, assim, ao diagnosticar, né, crianças menores, não que isso não possa ser feito, mas, enfim, tem que ter um cuidado extra. Existem muitos vídeos no TikTok que estão surgindo aí, né, quer dizer, se tu tem 10 itens aqui, se tu bater 6 dos 10, tu tem TDAH, e as pessoas estão usando isso como referência. Então, assim, como que a gente pode orientar as pessoas sem cair nessa armadilha de querer ser TikToker aqui e fazer um checklist, né, que tu tem que checar 6 para fechar, mas ao mesmo tempo que a gente dê uma certa segurança para as pessoas, assim, olha, tem que ver, sabe, se tu tiver condições, porque a gente também tá falando sobre questões de pessoas que não têm, né, mas assim, se for possível para ti, mesmo que seja difícil, mas vai e leva, porque eu não estou dizendo que ele tem, mas ou ele ou ela, mas seria interessante. É um ponto assim que a gente tem que ficar de olho, porque muita gente fala isso, né? Ah, a criança esquece tudo, ah, a criança está sempre correndo, ah, a criança está, né, tá sempre isso, ou até o adolescente, a pessoa maior, a ansiedade faz parte. Como que a gente poderia dar uma orientada sem cair nessa armadilha aí do TikTok, vamos dizer assim? Sim, bom, tu tocou em múltiplos pontos, mas eu acho que o que eles têm em comum é a questão do cuidado com o diagnóstico. Eu acho que isso vale, Simone, para muitos transtornos psiquiátricos, né? Eu acho que com o TDAH, por aquela característica que eu falei, né, dos sintomas serem comuns, né, eu acho que o cuidado é até especial. Eu costumo dizer que, apesar de trabalhar muito com isso, e ver muito isso, obviamente, no consultório, eu acho mais difícil diagnosticar TDAH, às vezes, do que, sei lá, esquizofrenia, que é uma doença, transtorno grave e tudo mais, porque ela é mais óbvia nesse sentido, né? E aqui a gente fica buscando múltiplas fontes de informação para tentar posicionar o grau de sintomas e prejuízo dentro de uma curva normal, que varia conforme o desenvolvimento, né? Então, é extremamente complexo. E eu acho que, assim, o que que eu diria? Primeiro, só confirmando as coisas que tu disse. Sim, é verdade, o maior diagnóstico diferencial do TDAH em crianças é o desenvolvimento normal. Então, é uma das coisas que é importante a gente considerar quando a gente está avaliando. Abre um parênteses aqui, a gente fez um dos trabalhos, mas de muitos trabalhos que tem, mostrando que o mês que a criança nasceu interfere nos sintomas que os pais dizem que ela tem. Por quê? É por causa do signo, né? Não, porque quando eu matriculo uma criança na primeira série, eu tenho as crianças que recém fizeram 6 anos, e as que ainda não fizeram, né? E aí eu tenho 12 meses de diferença, e aos 6 anos isso significa 15% da idade, que é muito para as crianças. Inclusive, tem se falado, né, que não só elas vão melhorar nos esportes, essas crianças têm, eventualmente, desenvolvem autoestimas melhores, tem outras coisas que parece que acontecem nessas diferenças de cortes, né? E então, isso só, mas eu só estou querendo chamar a atenção de se isso significa, né, só esses 15%, que dirá se eu comparo uma capacidade desconcentrada de uma criança de 4 com a criança de 9, ou de 9 para de 12. Então, é muito difícil aprender a calibrar isso. Então, os professores são grandes aliados, né? Outro assunto, né? Sim, ansiedade é um diagnóstico diferencial, pode ser uma comorbidade, né? Então, tem pacientes que chegam para mim porque eles querem avaliar TDAH e eles têm ansiedade de performance, né? Na verdade, não tem TDAH. E tratar a ansiedade
alivia muito, inclusive, e melhora a capacidade de se concentrar, né? Porque é muito difícil que eu me concentre quando eu estou ocupado de um monte de pensamentos negativos e tudo mais. Mas tudo isso é para dizer que diagnosticar TDAH não é nada fácil, na minha opinião, né? E aí, então, o que eu diria, assim? Primeiro, eu acho que é importante quando se a gente está falando como juntar as duas coisas, né? Estimular que as pessoas que têm necessidade busquem avaliação e, ao mesmo tempo, cuidar para que isso não signifique que as pessoas sejam descuidadas, né? Eu acho que é importante sempre essa mensagem passar junto, né? Eu tento fazer isso, né? Mostrar que, por um lado, existe toda uma discussão no campo e no TDAH de criticar o diagnóstico, de falar sobre o diagnóstico, que eu acho que muitas vezes me aparenta superficial, né? E meio que joga uma cortina de fumaça, né? Sobre o que interessa. Por outro lado, outras pessoas daí defendem ferrenhamente, e fica uma coisa que eu acho que não é profunda. Eu acho que é importante falar de casos como desse menino que eu acabei de te contar, para mostrar a importância desse diagnóstico, principalmente, né, em situações de baixos recursos, né, situações de pessoas até com situações mais difíceis, né, por outro lado, mostrar para as pessoas que não vale a pena elas receberem um diagnóstico que é feito de qualquer jeito, né, porque assim, é importante tu conhecer o teu diagnóstico para que o teu tratamento seja bem escolhido, seja mais efetivo e que ele realmente tenha mais benefício do que prejuízo, né? Todo tratamento tem prejuízo, no mínimo financeiro, né? E os psicoestimulantes têm seus efeitos adversos, como os outros remédios também têm, e o benefício deles para pessoas que não têm o diagnóstico não é muito claro, né? Outra área toda de estudo. Então, eu vou estar agregando muitos malefícios quando eu faço esse diagnóstico de forma superficial. Por outro lado, eu acho que a gente sim deveria capacitar mais, e a gente tem trabalhado com isso, a ideia de poder, porque tu disseste uma coisa importante, bom, mas essa criança que está lá no lugar, ela talvez não tenha acesso a fazer uma consulta com um especialista, e não terá, né, porque o gargalo é muito grande, né, psiquiatria infantil é um assunto muito específico, né, então eu acho que TDAH é um transtorno comum o suficiente, como é depressão, como é ansiedade, para que na atenção primária o pediatra possa fazer o diagnóstico, pelo menos inicial, né? Se for mais complexo, né, às vezes é mais simples, às vezes é mais óbvio, né? Aquele caso que é super grave, não tem ansiedade junto e tudo mais, e que responde ao tratamento inicial, isso tudo poderia ser resolvido, na minha opinião, na atenção primária, né? Hoje em dia não é, né? E houve, inclusive, uma negativa recente de incluir o metilfenidato como um dos tratamentos fornecidos pelo SUS, né? Por conta de questões talvez até políticas, né? Então, enfim, é um assunto super controverso, mas eu acho que a gente deveria oferecer mais acesso a boas avaliações e que a avaliação, sim, seja cuidadosa. Eu acho que a mensagem, assim, é que, de novo, né, não é assim porque eu perdi um guarda-chuva semana passada, ou porque eu não estava conseguindo ficar 4 horas seguidas prestando atenção numa aula que eu tenho TDAH, né? E a avaliação bem feita me ajuda, não me atrapalha, né? Então, acho que é a mensagem que eu teria. E acho que uma coisa que tu falou que é importante, para quem está em Porto Alegre, por exemplo, tem o pessoal do Clínicas, né, que pelo que eu li no site, a pessoa faz uma consulta pediátrica no Clínicas e a própria pediatria acaba encaminhando, né, é a porta de acesso para o grupo de vocês, é isso? Na verdade, qualquer UBS de Porto Alegre, né, qualquer Pode também. de saúde primária, quando referencia para psiquiatria infantil, pode cair no Clínicas. Pode dar um encaminhamento. O problema é que faz muito tempo que eu não estou trabalhando no SUS em Porto Alegre, né, de novo, mais lá. Mas o que acontece é que o único caso é que, assim, se tu encaminha para psiquiatria infantil de uma UBS, não necessariamente tu vai para o Clínicas. Sim. Então, isso é a regulação que vai dizer, né? Sim. Mas, assim, em princípio, não precisaria ser lá é um ótimo lugar, óbvio,
mas, assim, qualquer psiquiatra infantil tem capacidade de tratar TDAH, né? Sim. Então, eu acho que a gente, seria importante isso, né? Que a rede pudesse abarcar os nossos casos da nossa cidade. Isso certamente tem uma interferência muito grande no quanto que as crianças que hoje não estão reconhecidas conseguiriam se manter na escola, tem associação com taxa de evasão, Uhum. outras coisas, né? E Para a eu gente, sei, sociedade, né? eu sei que Porto Alegre também tem na Santa Casa, o nosso grupo ali da UFSPA, né, do professor Ricardo Suknick, que também pode ser, talvez, encaminhado. E como é que está São Paulo aí? Como é que estão os encaminhamentos aí para o SUS? Porque eu acho que isso as pessoas também ficam muito angustiadas, né? Olha, eu tenho aqui uma suspeita, mas eu não sei nem por onde começar, né? Não sei nem para onde levar, não sei nem como caminhar. E eu acho que isso retarda também a procura por ajuda e a tomada de providências. Assim, aí vai depender muito, de novo, do contexto, né? Então, o nosso sistema de saúde, de forma geral, funciona dessa forma, né? No sentido de que a gente leva uma queixa para a atenção primária, e sendo essa queixa assunto da atenção especializada, a criança ou adulto, enfim, vai ser referenciado para a rede especializada, o que normalmente tem uma fila. Eu acho que no mundo ideal, não é o que acontece na maioria das unidades, eu acho. Eu acho que os casos de TDAH, sua grande maioria, poderiam ser resolvidos na atenção primária, mas é difícil, porque os profissionais também estão sobrecarregados, com um monte de outras queixas, saúde mental muitas vezes não é a primeira coisa que aparece, né? Falta treinamento. Então, a gente tem pensado em como coisas, nós aqui que estamos na pesquisa e na implementação, estamos querendo fazer, enfim, formas da gente fazer isso, né? De poder capacitar o profissional, oferecer para eles o que ele precisa para poder lidar com essas, para que a matemática feche, né? Então, em São Paulo não é diferente de Porto Alegre, né? No sentido de que a porta de entrada para o sistema é a atenção primária. Salvo se, às vezes, existe um estudo, né? Então, há pouco, por exemplo, o Guilherme Polanzik, aqui da USP, fez um estudo um tempo atrás com pré-escolares, né? Aí, quando o estudo está recrutando, sim, ele tem permissão de recrutar pacientes fora, né, que vêm de qualquer lugar, né? Fora isso, qualquer lugar especializado, ele nem pode receber um paciente que bateu na porta, ele precisa estar referenciado pela atenção primária, o que é ótimo, porque protege o sistema, mas esse é o fluxo, né? E aí, claro, aí os profissionais que estão mais na área médica, que geralmente cuidam de TDAH, são os psiquiatras infantis, quando são crianças, né? Ou o psiquiatra geral, quando são adultos, e os neurologistas. Geralmente os neuros também cuidam, Uhum. tem uma sobreposição. E tu acha que tem preconceito com relação à psiquiatria infantil? Acho que um pai, a gente ainda tem isso, pela tua experiência, quando diz assim, olha, eu vou encaminhar teu filho para a psiquiatria infantil, daí, meu filho é louco, tá? Tô sendo bem clara para todo mundo entender o que eu quero dizer. Tu acha que existe esse preconceito ainda ou é menos frequente? Eu não chamaria de preconceito, assim, eu chamaria muito de desconhecimento mesmo, né? Mas realmente, eu costumo dizer que o consultório do psiquiatra infantil é bem agitado muitas vezes, porque muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é o último recurso que uma família vai buscar, né? Então, já tem muitos anos de não ter funcionado muita coisa, então, muitas vezes são casos complicados, né? Ou graves, ou complexos, ou enfim. Às vezes não, né? Mas eu vejo sim que que existem barreiras internas das pessoas, de forma geral, né, generalizando assim, a levar uma criança ao consultório de um psiquiatra, né? Desde dizer isso a ela, o que aquilo ali significa, e o medo da questão de medicação, né? E só que eu acho, assim, né, Simone, e eu costumo dizer, assim, que eu acho um bom passo precoce, assim, levar a um psiquiatra. Eu acho que não é muito custo efetivo, né? Não no sentido de preço, mas no sentido de custo emocional. Não é muito custo efetivo deixar isso para a última alternativa, porque o psiquiatra infantil, ele é muito bem treinado, e é difícil encontrar isso com outros especialistas, né, ou outros profissionais, exatamente a poder, assim,
dentro daquela queixa que muitas vezes é subjetiva, né, e tem confusões com o desenvolvimento normal, de posicionar aquilo dali, e muitas vezes para dizer assim, olha, isso aqui é normal, né, ou isso aqui são leves sintomas de tais características, mas eu acho que a gente pode esperar nesse momento, né, ou eu acho que a intervenção correta é psicoterapia, mas uma psicoterapia desta linha, que é a que tem evidência, e eu tipo, recomendo 2 ou 3 profissionais, se não der certo, vamos conversar de novo. Então, eu vejo que é muito, assim, existe um mito, né, de que não, vou lá para criar uma, e não é assim. Na verdade, tem muito, o que eu mais faço, assim, é muito gerenciamento de caso, entendeu? Às vezes isso envolve a família fazer um tratamento, né? Tem um monte de, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, para questões comportamentais, aí entra oposição desafio, com transtornos de conduta, que são as crianças que, né, que com crises de raiva, de obediência muito grave, né? O tratamento padrão é treinamento parental, não tem nada que ver com a criança, né? E nem tem a ver com o remédio. O remédio pode ter um papel, mas é um papel secundário e de preferência temporário, né? Em situações muito agudas que a gente não tem outras alternativas. Isso muitas vezes é uma decepção para os pais, né? Inclusive, né? Porque eles estão, mas eu vou ter que. Mas assim, e não porque eles não Então o sejam. problema sou eu. E aí tem outra coisa, desmascarar, né? Porque e também a desfazer de imunização. Isso não significa que sejam bons pais ou maus pais, mas sim que aqui temos uma situação em que se requer umas habilidades que talvez para outra criança nem fossem necessárias, mas que nós vamos ter que instituir, e é o que se faria. Eu costumo dizer, olha, os pais muitas vezes, quando eu indico orientação de pais, eles ficam um pouco não, ou desconfortáveis ou incrédulos, né? Eu digo assim, olha, isso aqui seria o tratamento que tu receberia em Stanford, em qualquer lugar, bom centro, né? Então, para ver que às vezes, né, então, mas resumindo o que eu te falei, eu acho que existe mais desconhecimento do que faz o psiquiatra infantil, o que se alimenta. Sim, com certeza. Sim, com certeza. E, assim, agora falando do TDAH, que a gente falou um pouquinho de outros transtornos juntos, né, que pelo que eu li também são comuns, não sei se comuns, mas acontecem com algumas pessoas que têm TDAH. Mas, em específico, o TDAH, ele tem cura, tem tratamento, já vi que tu falou das medicações, metilfenidato é nós não estamos aqui indicando, né, mas é um que às vezes pode ser utilizado, pelo que eu saiba, bem conhecido. É mais comum, né? Tem cura? Como é que é? Como é que é o prognóstico, assim, para quem recebe o diagnóstico, né? Então, vai depender muito da idade, né? Então, existe uma tendência, né, Simone, como eu tinha falado no início, que o TDAH é um conjunto de alterações que tem a ver com o atraso do desenvolvimento, especificamente de algumas áreas corticais. Quando eu coloco crianças com esse TDAH na ressonância ao longo dos anos, né, as que têm TDAH têm um atraso em algumas regiões que são mais, e isso é mais manifesto, de até 3 anos, o que é bastante, né, em termos de espessura cortical. Geralmente nessas áreas que tem a ver com controle de impulsos, controlar estímulos competitivos de atenção. Agora, existe... Arthur, desculpa interromper, mas com que idade vocês fazem essas verificações por imagem? Mais ou menos, que seria útil? A gente não faz Não clinicamente. faz. O que eu quis dizer, assim, os estudos que fizeram isso ao longo dos 6 até os 18 anos, por exemplo, né? E aí, 12 anos de idade, a diferença em espessura cortical era de 3 anos. Entendi. 3 anos de evolução. Agora, existe uma tendência a nivelar isso com o tempo, né? Mais ou menos como aquela criança que espicha mais tarde, sabe? Que tem o estirão mais tarde. Então, em tendência, como existe uma tendência à maturação cortical de todas as áreas, existe uma tendência, assim, na população reduz os sintomas. Então, com 10 anos, em média, as pessoas são menos atentas do que com 15, do que com 20, e com isso muitas vão deixando de cruzar o limiar diagnóstico, né? Existe uma taxa de persistência estimada, né?
Então, entre 40% a 60%, vamos lá, 50% em média, persistem com o diagnóstico, e outros 50% não persistem, dos que da infância. Tá? Não é porque a gente curou, né? É porque ela se curou sozinha, digamos assim, né? Não tem a ver com a medicina ou com uma intervenção que a gente faça, muito embora se pense, ou, embora não está claro isso, que a medicação e o tratamento podem ajudar nisso, né? Desenvolver certas áreas de forma mais efetiva. Então, o prognóstico é mais ou menos esse. Claro que os que persistem tendem a ter piores desfechos, né? E aí a gente tem o TDAH no adulto, embora muitos assim, eles diminuem, mas eles vão ficar numa zona gris, né? Vão ficar numa zona intermediária, eles não preenchem critérios, não, a gente não diria que tem TDAH no adulto, mas eles têm alguns sintomas a mais, assim, alguns podem fazer remissão completa, mas é menos. Tá, mas então eu tenho duas perguntas a partir do que tu disse. Se eu tenho, sei lá, 50-50 chance, né, de me curar, me autocurar, por que não seria recomendável que se deixasse ao natural, né? Por que se recomenda que se tenha o acompanhamento? Bom, eu faço a segunda depois, vou deixar tu responder primeiro. Eu estou falando de 14 anos, né? Por exemplo, dos 6 aos 20. Inclusive, eu sempre costumo falar isso, porque tem alguns pais, ao contrário, que são muito atentos e que eles querem saber já de antemão se há algo que eles podem fazer. Eu costumo dizer, olha, nós vamos basear a decisão do tratamento no prejuízo atual, não no prejuízo, quiçá, futuro, né? Então, por exemplo, tem crianças que estão na primeira série, têm um TDAH mais desatento, ou na segunda série, vamos supor. TDAH mais desatento não tem prejuízo acadêmico, porque tem um QI alto, está indo super bem na escola, não são imperativos impulsivos. Será que vale a pena tratar? Né? Porque o prejuízo é muito pequeno. Só que, ao mesmo tempo, a gente fala, olha, pode ser que na quinta série, por exemplo, tem aqueles marcos, né, de quando a coisa fica mais difícil na escola. De uma matéria vai ter 10, vai ter 12. São momentos de reobservar, né? Então, o objetivo, te respondendo assim, por que tratar? Por causa do prejuízo no momento, né? Tem alguns, eu não mencionei aqui, mas assim, quando a gente... Está muito bem claro para a gente hoje que os medicamentos para TDAH, posso falar mais dos tratamentos que existem, né, mas realmente o tratamento medicamentoso no TDAH é o carro-chefe, digamos assim, é o principal, sem dúvida. Resta pouca dúvida de que eles são muito eficazes, né? São extremamente eficazes, são muito mais eficazes, fazendo uma comparação, do que, sei lá, antidepressivos para depressão. Antidepressivos para depressão são discretamente eficazes, remédios para TDAH, as medicações são muito eficazes, é como colocar um óculos, né? Para quem tem TDAH. Mas faz menos tempo que a gente tem muita convicção também de que eles não mexem só nos sintomas, eles impactam nos desfechos da vida da pessoa, então diminui o quanto que elas evadem da escola, o quanto que as crianças se acidente doméstico, né? Então, isso é uma coisa, né? As crianças com TDAH se acidentam mais por coisas óbvias, vão mais à emergência, quando medicadas não, né? Uso de drogas, acidente de carro em adultos, né? Mortalidade geral. Só que, claro, com 20 anos é muito raro o desfecho óbito, né? Porém, se a gente vai morrer de alguma coisa com 20 anos, geralmente é de acidente de carro. E quem tem TDAH tem uma chance bem maior. E agora tu já me levou para minha segunda pergunta, porque assim, talvez o acompanhamento mais próximo, né, e mais esclarecido, também ajude a gente a evitar sofrimentos, né, sofrimentos desnecessários, porque sofrimentos a gente vai ter, todo mundo vai ter, né, e aí que eu ia perguntar, chegando nessa minha segunda pergunta, existe uma correlação muito forte entre TDAH e outros
outros problemas, vamos dizer assim, como dependência para drogas, ansiedade. Tu podia falar um pouquinho sobre isso, assim? E será que essas pessoas que são acompanhadas, a gente consegue evitar desfechos desse tipo que a gente está falando aqui, ou não tem esse dado? Depressão também, né? Bom, Eu acho. a gente falou antes, né, que quando a gente fala de TDAH e outros transtornos, né, a gente tem, então, numa análise transversal, uma foto, eu posso ter as duas coisas ao mesmo tempo, ou três coisas ao mesmo tempo, e eu posso ter uma mimetizando a outra, que seria um diagnóstico diferencial. Ah, isso aqui parece TDAH, mas na verdade, quando eu vou olhar, é outra coisa. E eu tenho as relações longitudinais, né? E aí, geralmente, quando a gente fala de uma relação longitudinal, seja um filme, não uma foto, seja uma coisa antecedendo e talvez causando a outra, né? Porque anteceder nem sempre significa que causa, mas assim. E geralmente, quando a gente fala de análises longitudinais, a gente vai colocar o TDAH primeiro, porque ele começa cedo na vida, né? Então, por exemplo, se a gente vai olhar para a depressão, geralmente a gente vai assumir que o TDAH começou antes, né? Que a depressão geralmente incide na adolescência, já o TDAH nos primeiros anos. E aí, sim, tem algumas relações, muitas relações muito bem estabelecidas. Se citasse duas. Uma é a relação de TDAH com uso de substâncias. Então, quem tem TDAH usa substâncias de forma mais precoce, abusa de forma mais intensa, mais frequentemente, por razões várias, né? Entre elas a impulsividade. E quem tem TDAH, uma coisa bem diferente, quem tem TDAH tem mais risco de desenvolver depressão, provavelmente porque constrói uma autoestima mais baixa, falhas ao longo do tempo, várias, né, rótulos ao longo da vida, né, que nem aquele menino lá que eu falei que brigava muito, né, possivelmente poderia se deprimir. Claro que tudo isso tem coisas que são claras, os números são claros, as explicações são menos claras, são explicações que a gente supõe. E, e aí, a questão do impacto do tratamento, a gente imagina, e os números sugerem, mas não, eu não acho que seja um negócio completamente 100% seguro, que o tratamento protege contra, então, uma pessoa bem tratada com TDAH tem muito menos chance de usar substâncias. Isso a gente sabe no transversal, na foto. Longitudinalmente, a gente sabe um pouco menos, porque são difíceis esses estudos que acompanham as pessoas ao longo dos anos. Mas hoje em dia tem estudos muito legais que eles fazem na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, onde eles têm o RG da pessoa, é o mesmo número para tudo, não tem assim o CPF, cartão social, então eles conseguem fazer uns estudos que eles cruzam vários dados, né? E aí de lá vem vindo os estudos que comparam o indivíduo com ele mesmo. Então o indivíduo quando ele com TDAH e sem TDAH, e o com TDAH tratado e não tratado nos períodos. Então, as pessoas vão menos à emergência, um desfecho duro, né, um desfecho administrativo, não tem muita confusão. Nos períodos tratados com psicoestimulante, eles vão menos à emergência por overdose, uso de drogas, por exemplo. Então, tudo tem apontado nessa direção, né? Para depressão, um pouco menos claro, mas tem uma redução de suicídios mostrada ali, né? Obviamente, o suicídio é um desfecho mais infrequente. Acho que foi em Taiwan, nesse caso. E é provável, né? Assim, faz muito sentido se a gente trata, intervém e consegue mexer na autoestima dessa pessoa, que ela previna a depressão, né? Que não desenvolva aí algumas dessas comorbidades. E até vou te falar uma coisa que não é científica, é uma opinião, tá? Não embasada em fatos, mas eu acho que até uma criança, vamos pensar uma criança, tá? Que tem a atenção dos pais, que os pais estão ali, né, empenhados em levar e buscar uma solução, enfim, para as situações né, os desafios que ela tem apresentado, eu acho que isso é um fator protetivo. E aí, de novo, é minha opinião, não é baseada em evidências, assim, mas são coisas que a gente sente, assim, né? Tem uma percepção muito superficial, mas acho que isso talvez seja
sirva como um acolhimento para os pais também, que talvez estão enfrentando essa dificuldade, vão pensar, ai meu Deus, a minha vida já é tão corrida, eu ainda vou ter que abraçar tudo isso, mas talvez pensar isso, assim, que também perceber que os filhos, né, os filhos também vão perceber isso, né, que, olha, a gente está tentando, a gente está buscando, né, Sim, alternativas. cuidado, ele é cuidar, né, quando a gente coloca que alguma pessoa tem algum problema qualquer e cuida, né, de qualquer forma que seja, levando, isso já tem um efeito, tanto é que a gente tem esse efeito placebo, compõe tudo isso, né, de levar lá, quando a gente faz os estudos e compara com placebo. Então, tem um efeito inespecífico de estar sendo cuidado, olhado e visto, e prestado. Tem alguém me vendo, isso é muito importante. E, Arthur, deixa eu te perguntar, assim, sobre, eu não sei se tu trabalha muito com adolescentes e adultos, eu não me lembro agora. Sim. Tu percebe que essas pessoas, assim, tu falou um pouco de problemas de autoestima, né, rótulos, isso é pesado quando não cuidado, né, isso gera uma série de situações para a vida posterior dessa pessoa, certo? Sim, sem dúvida. Eu tenho algumas pessoas que me perguntaram isso, assim, né, como que seria a vida dessas pessoas que talvez não tiveram diagnóstico, foram, né, passa por um certo bullying aí, uma certa cobrança desproporcional, né. Bom, agora a gente chegou chegou o momento de um quadro nosso que a gente chama de É Verdade Esse Bilhete Pode Quem, que é quando a gente a gente quer saber algo que está na boca do povo, a gente quer saber se vai ter respaldo científico ou não, tá? Então, vamos lá. Bom, algumas pessoas dizem que o TDAH é um fenômeno fortemente associado à cultura digital em que estamos inseridos, ou seja, que a exposição exagerada aos estímulos rápidos das telas, com suas redes sociais, vídeos curtos e jogos, faz com que sejam desenvolvidos quadros de desatenção, hiperatividade e ou impulsividade, né, nas pessoas, e que esse será o novo normal daqui para frente. E aí, tem respaldo científico ou não essa afirmação? Não tem um respaldo forte científico, eu até sou bastante cético, assim, eu acho que com o que a gente tem algumas coisas assim, esse assunto realmente está super em voga, né, e é que existe um grande confundidor nos estudos, e a mesma coisa para autismo, inclusive tem alguns estudos com uso de telas e autismo, mas é que a criança que é mais impulsiva, que tem esses traços, ela tende a usar mais tela. E, ao mesmo tempo, ela já tem... Então, quando a gente faz estudos muito bem controlados para esse fator, os tamanhos de efeito, né, de uso de telas, uso de jogos digitais, por exemplo, sobre o TDAH, são muito pequenos, né? É que é muito difícil, assim, são doenças ou são transtornos com fisiopatologias muito complexas, como eu te falei no início, multifatoriais. E a gente não tem nem nada na medicina que a gente conhece, né? Bater a cabeça, nascer, nada consegue simular isso de forma monocausal. A gente sempre precisa de um conjunto de fatores ao mesmo tempo. Então, eu sou muito cético que vai haver, que a tela vai ser esse fator que vai explicar, por exemplo, uma explosão de prevalência, né? No sentido do fenômeno em si, ou seja, o quanto que aquela criança tem capacidade de prestar atenção. Se ela usou 1, 2, 3 ou 4 horas de tela durante um ano, ela vai se tornar menos capaz? Acho difícil. Eu acho mais provável é que ela esteja menos propensa, por exemplo, a usar meios que não são telas, coisas de costumes, muito mais do que o fenômeno biológico em si. Acho que o fenômeno biológico, como eu falei, é muito mais complexo do que isso e dificilmente vai ser emulado por uma exposição sozinha. Né, muito simplista, seria algo muito simplista, realmente. Bom, agora o quadro Meu Público, Minhas Regras, que é quando a gente traz as perguntas da nossa comunidade, né, eu seleciono aqui algumas. Então, uma tu já respondeu, que era o Daniel tinha perguntado se TDAH tem que ter, né, a déficit de atenção, hiperatividade e... déficit de atenção e hiperatividade juntas, ou pode ter uma outra, tu já falou, né, que pode ter mais prevalência de uma ou de outra, né, pode ser mais perceptível, mais forte uma coisa ou outra, e a impulsividade também, né, e
A @Duda Campanha, ela pediu para o senhor comentar quais seriam as questões emocionais que acompanham as pessoas com TDAH durante a sua vida. A gente falou também um pouquinho sobre isso, mas se quiser dar um desfecho para ela. Eu acho que o que eu acrescentaria, Simone, é algumas dimensões, além do que a gente já falou, né? Uma é uma dificuldade, né, que a gente vê nas relações interpessoais, então, assim, são taxas mais altas de divórcio, por exemplo, problemas dentro da família. Então, são pessoas que, talvez pela sua impulsividade, enfim, às vezes podem magoar os outros, né, falar as coisas sem pensar ou não ser compreendido. E tem uma dimensão que, às vezes, até já se discutiu que ela fosse parte, mas acabou não sendo parte dos sintomas core, eu falei dos sintomas core, sintomas nucleares, que é a desregulação emocional, né, então, que é bastante importante. Então, é muito mais comum em quem tem TDAH ter dificuldade nessa questão de regular as emoções, né, de dar nome, compreender, acolher e não atuar em cima das suas emoções e ter emoções às vezes muito intensas, né? Então acho que eu acrescentaria isso, é uma coisa que vem sendo mais falada, né? Uhum. Talvez seja importante falar também, né? De lembrar. Sim. Olha, professor Arthur, eu gostaria de te agradecer muitíssimo, né, a tua participação, tua disponibilidade mais uma vez. E para finalizar o bate-papo, a gente queria te pedir uma indicação cultural de um filme, de um livro, ou qualquer atividade cultural que tu considere relevante, pode ter a ver ou não com o TDAH. Puxa, tem um filme já faz um tempo que eu assisti, que eu gostei muito, chama Anatomia de uma Queda. Muito bom, também assisti. E eu tenho falado para as pessoas desse filme, né? Agora, tem um livro que eu tenho vontade de ler e não li, mas eu acho que as pessoas devem estar sabendo, e eu estou com muita vontade de ler, não sei se tu já leu, Simone, que é o desta que ganhou o prêmio Nobel agora, né? De literatura coreana. Eu não li, eu vi que ela ganhou. Agora me fugiu o nome, eu acabei de ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você está na minha lista de próxima leitura, né? Uma sul-coreana, né? Sul-coreana. Deixa eu ver se eu acho aqui, Nobel, literatura. Mas eu não sei nem sobre o que é. Olha, eu bem desinformada. Qual é o livro? Qual seria o nome? A história do livro é poesia? O que é? Não, eu não sei também. Eu acho que não é. Ah, tá. Mas é um que eu tô. Ela ganhou. Deixa eu ver aqui, ó. Dá uma bugada no meu computador bem agora. Seu livro mais famoso é A Vegetariana, lançado no Brasil, mas não sei se foi sobre esse que ela ganhou. O último que eu li, mas assim, que daí tem um pouco a ver com o tema, chama-se, outro que está na minha lista, aliás, antes de falar disso, é o do Jonathan Haidt, né? A Geração Ansiosa. Já ouvi falar, também não li. O Christian, no Estadão, sobre ela, que fala um pouco dessa questão de telas, de mídia, e eu já conhecia o trabalho do Jonathan Haidt por um outro livro dele, que eu acho muito legal, que é The Righteous Mind, né, que discute. Eu li naquela época que nós estávamos em eleições, assim, né, a mente moralista. Então, por que as pessoas, ele parte do seguinte pressuposto, olha, por que uma pessoa inteligente pensa tão diferente de mim, né? Ele parte dessa pergunta, e ele é bem acadêmico, mas muito legal, assim, de ler. Eu li recentemente, o Neurotribes, sobre a questão da neurodiversidade e do autismo. É bem legal. Agora voltando a Han Kang, que é a escritora, ela, segundo a academia, o prêmio foi concedido por sua intensa prosa poética, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. Acho que tem tudo a ver mesmo com o que tu te interessa, o estudo, né? Deve ser bem legal. Vou acrescentar na minha lista também, eu gosto muito dessa parte do podcast, que a gente sempre pega umas dicas legais. Te agradeço, então, mais uma vez, Arthur. Foi muito bom, acho que foi muito claro nas tuas explicações. Eu tinha várias dúvidas sobre o tema, realmente, eu, pessoalmente, e foi muito legal essa conversa. Eu que agradeço, Simone, foi excelente e muito obrigado pelo convite. Prazer em te conhecer, viu? Tchau, tchau.
Já acabou, galera. A gente espera que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais, se inscrever no Podquem-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados gratuitamente no primeiro sábado de cada mês. Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de uma forma simples e acessível e que busca sempre valorizar a diversidade dos conhecimentos ancestrais. Nesse episódio, para finalizar, a gente gostaria de ressaltar que a gente falou sobre neurobiologia, neurologia do desenvolvimento, psiquiatria, genética, farmacologia, entre outros assuntos. Todos os links importantes que foram mencionados no episódio estarão na descrição do mesmo. Até mais, pessoal. Tchau.